Hoje eu vou te mostrar que se eu tivesse entrado nessa operação, eu teria mudado a minha história, teria entrado para o livro dos recordes do trading, porque pagou mais de 60 vezes o risco. E para que tanto eu quanto tu não perca a próxima oportunidade quando aparecer, acompanhe aqui comigo no vídeo o racional dessa operação. Vem cá, será que existe um recorde nacional de quantas vezes o risco algum trader já conseguiu atingir em uma única operação? Essa operação pagou mais de 60 vezes o risco. Se calhar eu entraria para esse livro dos recordes, hein? Mas antes de mais, se é a tua primeira vez aqui no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo, muito prazer. Meu nome é Georgia Tigre, eu sou trader profissional e mentora de quem quer dominar o mercado sem achismos. Por isso, se tu gostas de conteúdo do trade, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like, porque esse vídeo aqui está imperdível. Essa operação aconteceu no Bitcoin no dia 3 de junho de 2025. Hoje é dia 12, dia dos namorados no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que o Bitcoin saiu de 106 mil dólares para 100 mil dólares. E sim, nós poderíamos ter previsto essa grande queda. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá que eu vou explicar como que nós poderíamos ter previsto toda essa queda aqui no Bitcoin. Pois é, então veja, aqui teria sido o ponto de entrada e obviamente aqui teria sido o ponto de saída. Mas G, como que eu ia saber localizar exatamente esses dois pontos? É isso que eu vou te mostrar agora. Então, para mostrar o que já aconteceu, eu vou usar o replay de mercado, ok? Então, voltamos aqui a essa data, dia 3 de junho. Aqui, o que é que nós podemos identificar já assim, logo de cara? Muita liquidez nesses fundos aqui, ok? Liquidez no mercado financeiro tende a ser capturada por big players. Acontece o seguinte, que sempre quando a gente tem uma linha, seja ela horizontal ou vertical, nesse caso aqui é uma linha de tendência de alta, toda vez que o ativo toca nessa linha aqui, a sardinhada toda compra, ok? Abre operações de long. Então, veja, aqui a gente teve vários toques, né? Toda vez que o ativo chegou próxima dessa linha, o preço reagiu. E aqui que está o segredinho, que já não vai ser mais segredo. Quanto mais toques uma linha tiver, mais dinheiro tem aqui. Para quê, gente? Para ser capturado, tá certo? Então é bem relevante essa informação, porque ela foi a base de toda essa nossa análise que eu trago aqui para vocês. Então veja que inclusive o ativo ele tem aqui uma queda brusca e depois ele reage. Veja como que ele reage para cima, ele reage sem força. Aqui até a gente pode dizer que é uma espécie de uma bandeira, né? Onde o ativo vai subindo devagar, vai subindo sem força. O que eu gosto muito de utilizar é a Fibonacci. Então, os meus time frames preferidos para analisar os gráficos são 4 horas e 30 minutos. Então, se eu abrir aqui para vocês em 30 minutos e arrumar assim o gráfico, a gente vai traçar juntos uma Fibonacci desse topo aqui, que é o topo mais recente, relevante, até este fundo aqui. E eu só vou pensar em venda quando o ativo chegar numa região de desconto. Como assim, G, numa região de desconto? Acima de 62% de FIBO. Antes disso, eu não vou sequer perder o meu tempo e especular uma operação. Vejam que nesse caso aqui, o ativo cravou em 62% de FIBO. Uma coisa muito relevante que você precisa entender é que o ativo, ele sempre vai se movimentar em busca de liquidez. Então, a melhor das melhores operações é quando a gente tem uma entrada após uma captura de liquidez
e quando tem liquidez na ponta oposta para ir capturar, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, a gente já viu que tem liquidez nos fundos e agora eu vou te mostrar que todos esses topos aqui, ó, esse topo, esses dois aqui, isso aqui tudo é o que? É liquidez que este topo aqui capturou. Por isso que essas regiões de Fibonacci, elas são tão relevantes, porque elas identificam as regiões aonde os big players fazem exatamente isso, fazem essa captura de liquidez, ok? Muito bem. Gi, como é que eu iria saber que o ativo iria cravar em 62% de FIBO e não em 78, 88, que inclusive seriam níveis ainda mais interessantes? Pois é, aí eu sempre busco confluências para acertar ainda mais na operação. Aqui o que eu encontrei foi este order block aqui. E mais especificamente, eu vou pegar neste pavio, ok? No pavio deste candle aqui, tá vendo? Que ele destaca-se porque é o único candle de alta dentro de uma grande baixa. Então, eu vou marcar aqui este pavio e vocês vão perceber o seguinte, que o ativo cravou em 50% deste pavio. 50% desse pavio é muito conhecido no trading, chamado de CE. O que é CE? É Consequent Encroachment. Traduzindo aqui para o nosso português, é uma linha de equilíbrio. Então, quando o ativo chega nessa região aqui, que está tracejada, que representa 50% deste pavio aqui, muito possivelmente é uma região aonde o preço vai parar ali e vai reagir nessa região. Mas é claro que eu ainda aqui, só pelo simples fato dele ter chego aqui, ter capturado liquidez aqui antes de chegar, ter liquidez nos fundos para capturar também, não é o suficiente. Então, neste caso, o que é indicado? É indicado a gente esperar uma confirmação de entrada. E essa confirmação de entrada aconteceu em 1 minuto, da maneira mais linda que poderia acontecer. E eu vou te mostrar. Então, nesse caso aqui, o ativo chegando nessa região, a gente reduz o nosso time frame para 1 minuto, tá certo? E aqui eu vou esconder mais, porque senão não vai ter graça. O que é que nós vemos aqui acontecer em 1 minuto? 1 segundo para te responder. Quem respondeu que nós temos aqui uma cunha de reversão está de parabéns. Esse padrão aqui é um padrão de afunilamento inclinado para cima, ou seja, a favor da direção, né? A favor da tendência prévia, que é de alta, mas ele representa um padrão de reversão de tendência. Então, sempre quando acontecer esse padrão aqui, a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque ele é mais uma confirmação para a nossa operação. Então, vamos entender aqui juntos o seguinte, essa cunha, ela foi o quê? Ela foi rompida. Maravilha, é isso que a gente quer ver. Depois desse rompimento, o que é que nós queremos ver? Nós queremos ver um ponto estratégico de entrada. E neste caso aqui, qual que seria o melhor ponto estratégico de entrada? Eu localizei esse IFVG exatamente aqui, ok? Claro que eu já encontrei aqui em 1 minuto, mas se eu não tivesse encontrado, eu poderia buscar em 2 minutos, 3 minutos, aí a gente tem que caprichar na análise, porque 60 vezes o risco, meu amigo, tem que caprichar, não tem outro jeito não, tá? Então, olha só que bonito aqui esse IFVG que apareceu aqui, então, em 1 minuto. E claro, a gente pode traçar também a Fibonacci para entender que esse IFVG está dentro do quê? Dentro da região de desconto, ou seja, a Fibonacci a gente traça tanto num time frame maior para entender aonde o ativo pode parar,
e depois a gente volta a traçar ela num time frame menor para o nosso melhor gatilho de entrada. Então, entendendo que aqui nessa região seria a melhor região de entrada, é lindo demais, gente. Tá preparado para o que vai acontecer aqui? Se calhar tu não tá preparado. Vamos lá, eu fiquei triste por não ter pego essa operação, mas fiquei muito feliz por ter conseguido identificar. E para a próxima, eu vou entrar pro Guinness, hein? Vamos lá, olha só, aqui então teria sido a melhor entrada em 50% desse IFVG. Nesse caso, o nosso stop poderia ficar neste topinho aqui, tá? Eu gosto de colocar levemente acima do topo, só para ter ali uma margenzinha de segurança. Se bem que aqui nem seria preciso, por quê? Porque a cunha, ela já foi rompida, mostrando força de baixa, tá? Inclusive, fazendo aqui o choque, a quebra de tendência, a quebra de estrutura, etc, tá bem? Então, vamos lá. Se fosse um trade comum, eu colocaria o meu alvo aqui e sairia feliz com 4 vezes o risco, quase 5. Mas essa era uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque eu tô vendo isso aqui no micro, em 1 minuto. Eu sei que lá em 4 horas eu tenho muita liquidez aqui embaixo para capturar, lembra? E aí, o meu alvo de FIBO vai ser próximo aqui, ó, como vocês podem ver, vai ser próximo este último fundo aqui, tá? Por quê? Porque a captura total de liquidez precisa ser levemente abaixo deste último fundo aqui. Então, a retração mais próxima aqui, que no caso seria a expansão, que é esse nível de FIBO aqui, seria então o mais indicado. Vamos lá, eu vou esticar, vou voltar em 1 minuto. E a gente vai entender o que é que o ativo fez, como ele caiu lindamente. Pausa aqui para explicar que o Trump ajudou. Pois é, ele não só atrapalha, nesse caso aqui ele teria ajudado? Então, ele falou qualquer coisa lá, eu já não me lembro porque o Trump já falou tanta coisa boa, má, o mercado tá muito temperamental com esse governo Trump. Mas tudo bem, dessa vez ele teria ajudado. Então, nesse caso aqui, o que o Trump fez? Ele acelerou a movimentação que já estava aqui no meu radar, só que infelizmente nessa hora eu não estava na frente do gráfico e eu não consegui aproveitar essa oportunidade. Mas fiz questão de gravar o vídeo para mostrar para vocês então, tá? Então eu vou só esticar aqui, ó, e vou colocar num time frame maior, porque ninguém merece, né? A gente fica aqui 2 horas vendo o preço cair. Então, vamos lá, ó. O meu alvo, nesse caso aqui, tá? Lembrando, seria próximo aqui desse alvo aqui de FIBO. Ó, tô puxando aqui, ok? Mais ou menos aqui, ó. Pronto, 60 vezes o risco, ok? Aqui próximo desse fundo. E eu vou soltar o play pra gente ver o que aconteceu. Vamos lá? Vou colocar em 4 horas para a gente não ficar tanto tempo à espera. Ó, essa linha verde aqui é o nosso trade. Então, veja só o que aconteceu aqui. Foi muito rápido. Vamos voltar? É tão emocionante. Vamos ver mais uma vez. Querem ver mais lentamente? Ó, eu vou colocar aqui em 3 vezes a velocidade para a gente acompanhar. Aí te imagina dentro dessa operação e imagina tu vendo o teu dinheiro na corretora. Pois é, eu imaginei isso. 60 vezes o risco. É incrível, né? Agora, recapitulando aqui, é muito importante a gente entender, antes de entrar numa operação, que o nosso ponto de entrada precisa estar dentro de uma zona de desconto, ou seja, acima de 62% de FIBO. Precisa cravar em alguma região de interesse. Nesse caso aqui, cravou em 50% daquele pavio em M30 que eu mostrei para ti agora. E, de preferência, quando o ativo chega nessa região, ele tenha capturado liquidez. Por que é importante ele ter feito alguma captura de liquidez? Porque se não houve captura de liquidez, meu amigo, minha amiga, tu és que vai ser liquidez na mão dos big players. Então, certifica que o ativo capturou liquidez para que
tu estejas mais tranquilo para operar naquele trade, ok? Depois, outro argumento que vai ter muito forte para identificar o teu possível alvo é saber se tem liquidez na ponta oposta para ser capturada. E aí, segura o coração e aguenta a operação aberta até a captura dessa liquidez. Sinceramente, eu não sei se eu teria deixado essa operação aberta tanto tempo. Aliás, nem foi tanto tempo assim, né? Porque, como eu disse, o Trump acelerou as coisas, então não foi tão difícil. Mas trabalha aí o teu emocional, que eu tô trabalhando o meu aqui também. Nunca peguei um trade que tivesse pago 60 vezes o risco, então seria algo inédito, mas infelizmente não aconteceu. Não vale a pena ficar aqui chorando leite derramado. Eu tô super feliz na mesma, porque a análise se concretizou de uma forma muito bonita e, como eu costumo dizer, o mercado é lindo. Agora, bora estudar bem essa estratégia e aproveitar ela a próxima vez que acontecer. E se tu curtiu o conteúdo desse vídeo e se de alguma forma eu conseguir te ajudar a aproveitar uma oportunidade semelhante a essa no futuro, eu já fico super feliz. Aproveito também para te convidar para fazer parte da comunidade gratuita Challenge Hands Off, onde eu partilho de forma bastante didática conteúdos e insights sobre trading, análises e muito mais. O link está na descrição. E agora, para finalizar, se não deixou o like ainda, aproveita, esmaga esse botão e eu te vejo então no próximo vídeo. Mas antes, deixa aqui nos comentários qual foi o teu máximo de vezes o risco retorno que tu já conseguiu em uma operação. Vou adorar saber.